Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. Vamos a Brasília, então, a redação de O Tempo, conversar com o editor-chefe Ricardo Corrêa, ao vivo. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde, Luciano, e a todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez participar aí com vocês no Alerta. Ô, Ricardo, ficou então para semana que vem, vai ficar para semana que vem a PEC da transição. Isso um reflexo daquela agitação toda do mercado ou já está dentro do cronograma também? Estava dentro do cronograma essa PEC para semana que vem, hein, Ricardo? Não estava no cronograma, não. A ideia inicial era até que ela fosse apresentada ontem, né? Ao longo do dia e tal. Lula foi embora depois dessas negociações, mas acontece é que todo esse ruído gerou ainda mais preocupações naqueles que tinham dúvidas a respeito da PEC, né? E o governo, o futuro governo, né, o governo eleito, ele não quer correr riscos também de ter uma PEC eventualmente inchada por propostas de outros parlamentares e tal, ou ao mesmo tempo que ela não seja aprovada por algum motivo, ou talvez até exatamente por isso, por estar muito inchada, né? Então houve essa opção por deixar para a semana que vem. Assim, não faz tanta diferença, porque o Congresso já não iria trabalhar na segunda e na terça por conta disso, mas de toda forma perde algumas horas, né? Porque já não dá para discutir ela já imediatamente na quarta-feira. Se ela for apresentada quarta ou quinta, são dias a menos que você tem, considerando que em meados de dezembro você já tem que tá com tudo aprovado, com o orçamento aprovado para o ano que vem. Então, sim, o tempo é muito curto e você perder algumas horas é ruim, mas de toda forma foi uma maneira que eles encontraram para evitar maiores riscos nessa PEC da transição. Inclusive essa fala da Gleisi Hoffmann de que é melhor chamar de PEC do Bolsa Família do que PEC da transição é exatamente para tentar compartimentar isso e dizer, olha, o que a gente está propondo especificamente é retirar o Bolsa Família desse teto fiscal no ano que vem, né? E eventualmente apenas mais a questão do aumento do salário mínimo, mas não dá para enfiar outras coisas, não dá para colocar um monte de coisa nessa PEC da transição, senão ela vai ficando muito grande, e se ela ficar muito grande tem dois efeitos. O primeiro é esse que a gente viu no mercado, porque o mercado se assustou com a fala do Lula, mas principalmente se assustou com o tamanho que a PEC ia tomando. Já estávamos falando de 200 bilhões, né? Sendo que o Bolsa Família, se for retirado, nós estamos falando de 105 bilhões, que é quase o dobro, né? Então, sim, esse é um efeito. E o outro é o efeito de dar força àqueles parlamentares que defendem que a PEC não seja aprovada, né? Agora, vai se colocar apenas, na sua visão, Ricardo, e na sua experiência, apenas os recursos para o Bolsa Família, ou essa fala da Gleisi Hoffmann é mais uma retórica para dar uma acalmada nessa situação e essa PEC vai acabar incorporando outros recursos aí? Não, eu acho que vai entrar o Bolsa Família e o aumento do salário mínimo. Isso é o que está pactuado e que parece que é o mais exato. Talvez se não tivesse tido tanta confusão ontem, pudesse entrar mais alguma coisa. Mas hoje eu apostaria que vão entrar essas duas coisas e vai ficar de fora a questão da correção da tabela do imposto de renda, né? E também dos investimentos. Desculpa. Ô, Ricardo, sem problema. Ô, Ricardo, como é que você está analisando essa negociação entre a equipe, né, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a equipe de transição, com a bancada do Congresso? Como é que essa bancada do Congresso está recebendo essa PEC e como é que estão as negociações? Na sua visão, você acha que vai ter algum tipo de barreira, algum tipo de problema para aprovar, ou a equipe está sabendo costurar bem aí esses entendimentos, hein, Ricardo? Eu acho que tá saindo bem dentro da normalidade, né? Até porque a eleição na Câmara e no Senado me parecem muito delimitadas hoje, né? No Senado, o futuro governo tem um apoio já hoje nas bancadas atuais, então ele não tem grandes problemas no Senado. Até por conta disso vai começar a tramitar pelo Senado, pela Comissão de Constituição e Justiça, depois do plenário do Senado. E na Câmara há uma boa relação com Arthur Lira, apesar de Arthur Lira ser um bolsonarista até então, ele é um governista, né? Mais do que um bolsonarista. Então ele já está fazendo uma aliança aí com partidos ligados ao PT, e até por causa disso, talvez a gente tenha esse atraso, essa demora, porque a bancada tem ouvido, né? A bancada do futuro governo tem ouvido bastante o Lira e o Pacheco, né? Então
Me parece que essas recomendações de que, olha, vamos com calma, também vem deles e eu acho que é positivo até agora a relação. E o Lira de olho também nessas costuras aí, visando uma reeleição aí na presidência da Câmara, né? Então ele tem interesse direto também de costurar bem esses acordos em função daquilo que ele também tem de expectativa em relação à mesa diretora da Câmara dos Deputados. Agora, isso interfere também na sua visão, Ricardo? Acho que sim, né? Eu até peço desculpa que eu tô com muito problema de voz. Pode ficar sossegado, pode tomar um gole d'água aí, pode ficar sossegado. Tem tomada aqui, tomei já uma caneca inteira, mas a coisa tá feia. Mas eu acho que sim, viu, Luciano? Porque tudo gira em torno do comando da Câmara, né? Mas como tá um pouco pacificado, eu acho que ninguém tem dúvida da força do Lira na Câmara. As coisas estão até mais tranquilas, mas sem dúvida nenhuma faz toda a diferença. Se o Lira tivesse correndo risco, a situação seria muito mais complicada para o futuro governo, né? Uhum. Ô, Ricardo, pra gente finalizar, para te liberar aí, como é que você analisa essas falas do Randolfo Rodrigues com relação àquilo que disse ontem o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e que agitou o mercado financeiro, principalmente quando ele fala que as pessoas são muito rígidas com relação à tal da estabilidade fiscal, mas não pensam, por exemplo, na questão do combate à fome, enfim, isso deu uma assustada nos mercados, como se fosse uma fala, o mercado entendeu essa fala como uma justificativa para furar o teto de gastos, para não ter responsabilidade fiscal. E aí o Randolfo Rodrigues dizendo que nós estamos agora vivendo uma consequência daquilo que foi reprimido até as eleições, né, pelo atual governo, pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. E ele disse também que quem está assumindo o governo não é um desconhecido, né? Então que não dá para colocar na conta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que foi, segundo ele, um desencontro de fala, né? Ou o que aconteceu ontem no mercado, Ricardo? Não, eu acho que assim, ele tem razão ao dizer que de fato não é um desconhecido, é alguém que teve 2 governos, né? Mas a gente vê no governo Dilma 1 e 2 que muda muito, né, de um governo para o outro, né? Então é importante que o governo traga aí um esclarecimento de qual tipo de política econômica, né? E quando a gente vê a equipe de transição, a gente vê ortodoxos e heterodoxos, né? Eu falei disso aqui ontem. Então não dá para ter uma ideia clara. E assim, independentemente de você ter a ideia de que é preciso ter uma responsabilidade social, de que a gente tem que ter uma visão social, porque acabar com a fome é uma prioridade, o fato é que o mercado, essa entidade, né, chamada mercado, trabalha com expectativas. Então, assim, as pessoas compram e vendem dinheiro. E se as pessoas acham que esse dinheiro vai custar mais caro no futuro, isso move expectativas, né? Isso não é um negócio pensado, né? E escrito, vamos agir assim o assado. Isso vai de cada pessoa, de cada investidor, dos grandes e dos pequenos. Se a pessoa acha que o dinheiro vai custar mais caro, ou seja, que tem juros mais altos no futuro, ela age, né, recolhendo-se, buscando outros ativos, assim. Não adianta muito você falar, a credibilidade é uma coisa que você conquista ao longo do tempo, né? Sem dúvida alguma. Ricardo Correia, muitíssimo obrigado pela participação no Alerta Super desta sexta-feira e vai tomar um golinho d'água aí para cuidar dessa garganta que é preciosa. O Ricardo tem textos primorosos, mas precisando da garganta do Ricardo também, viu, Ricardo? Eu que agradeço, um abraço, vamos trabalhando. Tô quase entrando de férias, as coisas vão melhorar. Um abraço para vocês. Tá certo.